Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje, um podcast super especial. Na realidade, eu tô aqui, mas poderia não estar, que o negócio funciona muito bem. A gente vai falar sobre maternidade. Trabalho e maternidade, a arte de equalizar a carreira e cuidados com o bebê. Ser mãe é sempre considerado uma das melhores experiências da vida. No entanto, existem muitos desafios, entre eles como conciliar maternidade com a carreira de trabalho. Uma pesquisa do IBGE feita em 2021, ela mostra que 58,6% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas, enquanto esse número sobe para 89,2% em relação aos homens. Nossas convidadas estão entre essas mulheres, né, que conseguiram conciliar criação de filhos e também trabalho. Para a gente falar hoje sobre esse assunto, eu trouxe aqui a minha co-host. Eu acho que hoje eu abri uma co-host de luxo. É difícil a gente trazer uma co-host, mas a Ana Rodar, primeiro, ela é mãe do Joaquim, que está aqui, provou, tá provando que ser mãe é ser mãe. Tá aqui, o Joaquim está aqui do lado de fora. Mentora de mulheres em transição. Então, você é a pessoa que realmente precisava para dar o tom. Até porque eu posso ser tudo, menos mãe. E, Jeff, você sabe o seguinte, quando você me ligou falando que tinha esse programa de hoje, a última coisa que eu poderia era aceitar. Porque não cabia na agenda, definitivamente não cabia. Mas para falar sobre esse assunto, não tinha como falar não. Eu sou apaixonada pela maternidade e estar aqui é uma honra para mim. Muito obrigada. Mas você sabe que eu fiz para você. Eu falei assim, eu vou jogar, eu tenho certeza. Só que amigo é amigo, né? Assim, 3 dias antes a gente liga e resolve. Nada que não dê. Também do meu lado, Brena Diana, vereadora de Parintins, advogada e o mais importante, mãe da Bela. Seja bem-vindo, Brena. Obrigado. Vizinha, vamos Também. lá. Jeff, obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, maternidade. Tudo é muito novo para mim, mas está sendo tão incrível. E mais incrível ainda é conhecer essas mulheres que estão aqui, né, especialistas no assunto. E eu tô aqui já querendo me esbaldar em algumas perguntas que eu vou fazer, que são minhas, né? Mas também de todas as mães que estão passando por essa experiência pela primeira vez. Então, estou muito feliz. Obrigada mesmo, viu, pela oportunidade de estar aqui. Poxa, obrigado a você. Adria Sadala, fisioterapeuta, especialista em saúde materna. Recentemente abriu a Gestação T, que vocês vão saber muito sobre a Gestação T, como é que se cuida da mulher antes, durante a gravidez e, mais importante ainda, no depois. Porque pós-parto, a gente sabe que é aquele desespero que não tem tempo de nada, mas a Gestação T vai ter tempo para cuidar de você. Adria, seja bem-vinda também. Jeff, muito obrigada. É uma honra estar aqui realmente ao lado dessas mulheres que, tanto quanto eu, são apaixonadas por essa temática que é a maternidade. A gente tem muito o que conversar, tem muito o que trocar, com certeza, e vai ser um episódio sensacional. Vamos lá, vamos com tudo. Meninas, vamos lá. Para esse episódio, para o Jeff Podcast acontecer, a gente tem que falar sobre os patrocinadores, né? Então vamos lá falar primeiro sobre a Vacinar. A Vacinar, ela cuida de Manaus e cuida da sua família também. E ela tem uma coisa muito legal, que é a possibilidade de eles irem na sua casa. Então, se você tem na sua casa pessoas de terceira idade, ou a gente está falando aqui dos filhos, ou você tem um bebê, você tem um filho que vai ter uma maior dificuldade, fale com eles, tem aqui um QR Code, bate e converse. Eles vão na sua casa, existe uma equipe que é especializada para isso, você não precisa se preocupar. Também o Hospital Checkup. O Hospital Checkup, ele é o queridinho de Manaus, está no coração, no bairro de Adrianópolis, e ele tem, agora em janeiro, a gente está falando, está gravando ainda em janeiro, ele tem um mapeamento cerebral. Você que tem alguém na sua família que está precisando fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico precoce, ele vai fazer toda a diferença. Às vezes de um Alzheimer, às vezes de um Parkinson, de alguma doença neurológica que está ali ainda latente, que você pode pegar neste momento. O WhatsApp Manaus. O WhatsApp foi a escola onde eu estive um ano fazendo o curso de inglês, o melhor da América Latina, o curso de inglês para adultos. E eu acho que o mais importante para mim, porque lá a visão deles é completamente diferente. Você sai lá fluente no inglês. E é embasado, os livros dele
em gestão, em liderança, sobre assuntos que é muito mais palatável e muito mais legal do que você voltar para o verbo to be. E para terminar, mais novo, IBK. Você se ainda tem apego ao carro, você quer comprar, mas você sabe que chegou agora no começo do ano, você já está pensando em pagar o IPVA do carro, já está pensando em pagar o seguro do carro, você quer livrar de tudo isso, o IBCar, você vai lá, aluga seu carro, faz 1 ano que eu estou alugando meu carro, e teve uma coisa muito legal, chegou agora em janeiro, a mulher já brigou porque o carro estava pequenininho, e eu queria só sair no carro dela com a família, ela pediu para fazer o quê? Troca de carro. O que é que eu fiz? Chego lá, dou o antigo, pego o novo, acabou, tá resolvido. IBCar, se desligue dessa posse, esse sentimento de posse do seu carro e alugue um carro na IBCar. Meninas, falado tudo isso, a gente vai começar um momento agora assim, eu levanto e a porta já está aberta ali, eu vou tomar um café e uma água lá fora e vocês seguem. Eu acho que o mais importante para começar a perguntar para vocês é sobre essa posição. A gente sabe que a visão da mulher, né, principalmente, nós fomos criados onde criar o filho era a posição da mulher. Sim. E quando a gente vai pensar nisso daí, a gente vai pensar que, de repente, as pessoas que estão, se a gente for falar na empresa, quem está acima, ele sempre está pensando, poxa, é melhor contratar um homem porque a mulher vai engravidar, a mulher, se o menino estiver doente, ela que vai voltar para casa, se o menino precisar faltar aula, ela que vai ter que pegar ele. Como é que você vê na visão de vocês de tudo isso que a gente já passou e a mudança que está tendo? Porque eu sei que o marido de vocês eles existem e eles têm um papel também principal na criação dos meninos. Vou começar, tá? Então, Jeff, até para me preparar um pouquinho para trocar essa ideia com vocês, né? Eu estive lendo sobre essas estatísticas que você fez a introdução, inclusive, e traz bastante reflexão para a gente, na verdade, né? É com muito pesar que, de fato, a gente tem... algumas mulheres, elas não conseguem buscar, muitas, aí vamos falar, elas tiveram oportunidade, outras elas não têm essa oportunidade de retornar. Outras não sabem como retornar, como realmente sair daquele movimento, né, só de mãe e tudo mais, e começar ou recomeçar. Eu acho que o recomeçar ele é mais difícil muitas vezes do que começar do zero. Mas diante disso, né, eu vejo que para nós existe esse movimento, esse empoderamento feminino que traz hoje pra gente possibilidades para essa mulher, para essa mãe, né? Hoje, essa mulher, ela entender que ela, além da maternidade, ela pode, sim, através, né, de profissionais especialistas sobre aquele assunto que ela tenha vontade de se profissionalizar. Hoje nós temos atividades, movimentos que ajudam no autoconhecimento. Então, o que ela quer, o que ela é hoje, como você está, né? Eu sempre falo o seguinte, que a maternidade, essa mulher, essa nova mulher, ela precisa cultivar o amor por essa nova mulher que ela se tornou. E nesse processo envolve o autoconhecimento, envolve ela perceber quais são as habilidades que ela tem hoje, após esse ciclo, né, essa maternidade, as mudanças, entender essas mudanças que aconteceram, e aí sim ela se sentir pronta para recomeçar. O que eu entendo existe hoje vamos dizer assim, nós precisamos estimular cada vez mais essa nossa legião de mulheres, porque muitas desejam recomeçar, mas eu vejo hoje que muitas, elas têm dificuldade de estar nesse mercado de trabalho, né? Não vamos falar sobre competência, habilidade, porque sem dúvida todas estão, sim, é possível você estar nesses ambientes em que os homens, eles estão à frente. E é interessante, Jeff, que existe inclusive, né, como você falou, como empresa, poxa, vou contratar mais homens do que mulheres. E hoje nós temos até programas para as empresas, para as gestantes, buscando que essas mulheres, né, tenham ali mais saúde no ambiente de trabalho, elas consigam lidar com a gestação sem muitos prejuízos. Então, assim, valorizando esta mulher no ambiente de trabalho. Então, faltam mais políticas, eu acredito que a gente está, né, num processo ainda de brigar por esse espaço, mas nós precisamos nos unir para encorajar essas mulheres e dizer que é possível. O processo, né, como elas vão conseguir, é óbvio que é individual, para algumas é mais desafiador.
mas é necessário que a gente realmente mostre que é possível. Né? E tanto é possível, assim, essa primeira pergunta, assim, bateu fundo no meu coração, porque em 1997, quando eu estava participando da minha segunda entrevista de emprego, o gerente da área, naquele momento, virou para mim durante a entrevista e falou assim: na verdade, eu não sei nem por que eu estou te entrevistando, porque eu quero um homem para essa vaga. Aí eu olhei para ele e falei assim: então por que o senhor está perdendo o seu tempo e o meu? Aí ele me contratou. Eu acho que também uma coisa, não sei se vocês percebem assim, mas eu acho que falta a gente também se posicionar diante do mercado. Porque talvez, muitas vezes, a gente já entra no mercado fragilizada por ser mulher. Mas eu acho que, primeiro, a gente precisa ter esse empoderamento de que sim, somos capazes, inclusive sendo mães. Porque é possível. É lógico que é muito mais desafiador, porque normalmente é a mãe mesmo que sai do trabalho, que vai levar para o médico, que vai vacinar, que vai tudo isso, né? Mas, independente disso, é possível estar no mercado de trabalho e ser mãe. Né? Você vê discriminação, Brena, até dentro do seu meio? Vejo, mas eu gostaria de entrar ainda em algumas citações, né, que a Adria fez, que a Ana também, em relação agora a Ana, que falou por último, em relação a essa discriminação que tem, a essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho e de ter a iniciativa também. Mas eu vejo assim, que a dificuldade é maior quando você não tem uma rede de apoio. Porque eu que vou falar agora como mãe de primeira viagem, e tá recente, porque minha filha vai fazer 3 meses, mês que vem, então tá tudo muito novo para mim e tudo muito assim, muito intenso, né? E esse recomeçar que a Adria falou é difícil, mais difícil do que o começar, porque você tava ali como é que eu posso dizer? Numa atividade, já numa rotina, processo. Né? E do nada, porque para mim foi uma surpresa quando eu descobri que estava grávida. Então, o nosso mundo, ele gira de cabeça para baixo. A gente se renova, a gente se transforma. Então, para mim, já vai ser muito diferente quando eu voltar a trabalhar. E esse voltar vai ser difícil, por quê? Porque eu estou muito apegada a ela. Esse mundo é impressionante porque te transforma e faz você sentir sentimentos jamais sentidos antes. E o medo que você não tinha antes, você tem agora. Porque você tem um filho, você tem uma filha, né? Você tem alguém que depende de você emocionalmente. Agora, falando emocionalmente, porque depois é outra história, né? A questão financeira, os estudos, as outras coisinhas que envolvem a maternidade, ser mãe. Mas o emocional conta muito. Então, esse medo aí fala mais alto, né? Do recomeçar, essa dificuldade aí. E essa questão da rede de apoio também faz toda a diferença. E eu fico pensando, quem não tem rede de apoio? Como é que faz? Né? Como é que lida com essa situação? Eu sou muito privilegiada. E eu não estou falando financeiramente. Sou privilegiada porque eu tenho um marido, e eu tenho uma mãe, e amigos que me ajudam. Então, assim, essa dificuldade que eu vejo, ela não é tão grande quando eu comparo com outras mães que não têm essa rede de apoio. São parênteses, amiga. Essa rede de apoio não necessariamente é família. Por exemplo, ao contrário de você, eu moro sozinha, né? Não tenho meus pais próximos, nem os meus sogros, a família do meu marido, nem a minha. Então, que privilégio encontrar alguém ali que você consiga construir essa rede de apoio. Porque nem sempre é a família, né? Então, é a babá, é a amiga, é alguém do trabalho que se dispõe, né? Então, que privilégio, sem dúvida, a gente poder ter essas pessoas que permitem que a gente consiga, né, dar ali outros passos, que a gente consiga voltar. Então, muita gente não consegue por conta disso. Então, acaba que o desafio é tão grande, então eu vou ficar por aqui, né? E o meu marido toma a frente e vamos deixar acontecer. Quando ele ficar maior, eu retorno, né? Então, aí voltando a sua Mas aí isso também é muito complexo, porque a gente vê assim, é muito difícil voltar, mas ao mesmo tempo você fala, eu vou voltar porque eu tenho uma pessoa para cuidar, né? Eu tenho alguém a mais para te impulsionar, para te dar mais vigor, mais vontade de trabalhar, porque tem alguém, como eu falei, dependendo de você. Agora, nesse início, é emocionalmente, mas depois vem o financeiro também, né? Então, assim, eu acredito que quando eu for voltar a trabalhar, eu acho que eu vou voltar até mais, assim, mais feliz, mais realizada, porque a gestação, para mim, foi uma realização. E eu digo que eu já atingi o ápice
de tudo na vida de um ser humano. Porque eu tô tendo esse privilégio de ser mãe. Então, pra gente que é mulher, é um sonho de vida, né? Você ter... eu também não posso dizer por todas as mulheres, porque tem mulheres que não têm esse sonho, né? E a gente respeita também. Mas da maioria, o sonho é casar, é ter um filho. Então, eu já tô realizada. E o que acontecer na minha vida, Jeff? É bom. É bônus, é consequência, porque o ápice eu já atingi. E espera ela te chamar de mamãe, tá? Meu Ela não te chamou de mamãe. E quando mamãe, o Jefferson... eu te amo. Aí... meu Deus. E quando ele já tava citando algumas descrições minhas, a melhor foi Mãe da Bela. E a notícia boa, quando você falou sobre o amor, que você está descobrindo emoções e tal, a notícia boa é que é impressionante. Quando falavam isso pra mim, o amor de mãe só cresce. Eu pensava, não tem jeito, que amor... Mas assim, a cada dia, hoje mesmo, quando eu cheguei em casa e vi ele arrumado para vir para cá, ele escolheu a roupa, aumenta o amor, cresce assim, exponencialmente. Quantos anos o Joaquim tem? Joaquim tem 8. Olha, 8 anos. É uma benção. E qual é a sua visão, Ana, sobre essa rede de apoio? Eu posso falar assim, eu acho que o único ponto agora que eu vou falar, eu vou debruçar tudo, porque a única parte que eu vou poder participar é da rede de apoio. E eu vejo que hoje em dia há uma mudança, e aí eu queria saber de vocês, muito dos maridos, o posicionamento, porque assim, eu lembro que minha esposa, ela é anestesista, então quando ela terminou os 4, 6 meses que ela ficou com os meninos, que ela voltou, ela trabalha sistema de plantão. Então, assim, ela dormia e acordava junto com os meninos e teve um dia que ela teve que acordar às 5h30 da manhã para pegar o plantão às 7 para voltar umas 8 horas, chegar em casa, o Vini já tá dormindo e a Juju já tá dormindo. E aquele momento foi a hora que ela caía no choro. E aí, como é que são as coisas, né, Brena? Foi a hora que ela repensou, falou assim, por que eu fiz essa especialidade? Porque ela falava muito pra mim, se eu tivesse um consultório, eu fazia o meu horário, eu fazia minhas coisas. E então, assim, existe, quando você falou que o mundo vira de cabeça pra baixo, é exatamente isso. Porque, assim, tudo que foi planejado até então vai ser modificado. Só que, assim, eu digo que ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Por quê? Porque casou comigo. Então, como ela casou comigo, tirou o bilhete, né? premiado. Porque, assim, eu sou o pai, todas as festas dos meninos, eu sou aquele que se 10 horas da manhã tiver alguma coisa, eu consigo organizar a minha vida, eu consigo ir. E eu sou aquele que vai no supermercado. Eu digo, quando a gente está conversando, eu falo assim, quando as suas amigas me encontram no supermercado com um carrinho cheio, cai uma lágrima. Porque não é todo mundo que vai fazer isso. Mas a minha pergunta, tirando todas as brincadeiras, mas a minha pergunta é, o quantos por cento você vê que, além de ser o peso do apoio que se precisa, e se você vê essa mudança, se só sou eu, ou se de repente, se ela ganhou no bilhete mesmo, se não for também, é melhor nem falar muita coisa, ou... Eu vou botar isso no LinkedIn. Vamos lá, como é que você observa essa mudança? Eu percebo que a cada vez mais os homens estão mais participativos, sim. Eu, graças a Deus, também tirei a sorte premiada. Assim, meu marido é maravilhoso, muito presente. Eu também não tenho rede familiar, minha família e a dele moram em Goiás, então somos nós 3, né? Graças a Deus eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e já de confiança há muito tempo, tudo isso ajuda. Mas no final das contas, sou eu e ele, né? Eu e o Fausto. E confesso que talvez pela profissão dele hoje, enfim, sou mais eu mesmo, porque não tem muito jeito de contar. Às vezes eu falo, você pode hoje buscar o Joaquim na escola? Posso, amor, tá confirmado. Às 5h30 chega a mensagem, amor, ainda em cirurgia. Ele não vai largar o paciente aberto e vai buscar o menino. Então, eu tenho que me virar e fazer. Então, mas a participação dos homens, eu acho que tem sido cada vez mais efetiva. Agora, tem um ponto que eu quero levantar e perguntar para as meninas também o que vocês pensam sobre isso. Eu penso que nós, mulheres, somos muito controladoras. Então, na verdade, muitas vezes a gente não tem apoio porque a gente mesmo não deixa, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa faça. Ainda bem que foi você que perguntou isso. Eu vou fingir eu quero ouvir, porque assim, eu vou até só para assim ilustrar essa pergunta.
maternidade, o início é difícil, né? Você dorme amamentando, acorda amamentando, dá banho amamentando e aquele negócio, não dorme, enfim. Um dia o Fausto falou, amor, você tá muito cansada, vai dormir hoje, fecha a porta do quarto que eu vou cuidar do Joaquim, recém-nascido, uns 3 meses, mais ou menos a idade da Bela. E eu falei, nossa, eu tava tão cansada, e eu falei, é isso mesmo que vai acontecer. Pra encurtar a história, tô lá dormindo e tô escutando um choro, alto, choro, choro. E eu pensava, gente, ele não tá dando conta, né? Deixa eu ir lá. Gente, eu cheguei lá, o Fausto estava dormindo, como se nada estivesse acontecendo. O menino esgoelando no berço e o Fausto dormindo do lado. Falei... Então, nessa hora, a gente pensa assim, tá vendo? Sou eu mesmo que tenho que ir e tal. Então, eu queria ouvir de vocês, porque às vezes a gente não tem a rede de apoio, porque a gente também não deixa. Sim. Mas como é que é? O que vocês pensam sobre isso? Mas você foi forte, porque você ainda chegou a deixar o Joaquim com o Fausto, né? E ainda tentou ir descansar. Eu não consigo, eu entrego no braço. Aí eu já penso, não vai dar conta, não vai conseguir, melhor ficar aqui do lado. Eu também tô assim, 3 meses sem dormir, praticamente. Não é? Mas é impressionante, porque antes de ter filho, se você acordar umas 2, 3 vezes durante o descanso noturno, no outro dia você tá quebrado, não tá? Com certeza. Mas é diferente quando você é mãe. Eu acordo 5, 6 vezes e no outro dia eu tô bem. É como se eu tivesse tido uma noite inteira de descanso. E por isso que isso não acontece comigo, eu não consigo ir descansar, porque o meu psicológico fala mais alto, essa questão controladora, né? Mas é um cuidado excessivo, Sim. não é um controle, né? É um cuidado excessivo. Então, realmente, isso prejudica, porque você não consegue descansar mesmo, porque assim, você pode estar ali, que nem uma em pé, perfeitamente bem, mas o seu interno, né, o seu corpo fala muitas vezes outra coisa, né? A questão do leite. É o vínculo com a amamentação, inclusive, né? Quando Exato. tem a presença, Você pensa sente que mais. está bem, mas o seu corpo não, né? Não está em conexão. E eu percebo isso muitas vezes quando eu vou amamentar. Eu não estou produzindo o leite que eu deveria estar produzindo. Por quê? Falta o descanso. Mas essa questão aí do cuidado excessivo, Jeff, não permite. Eu vou deixar a Adria terminar de falar, porque aí eu posso dar meu contraponto aqui Bom, na eu história. sou, né? Eu tenho outro olhar, assim, né? Não é nem um outro olhar. A minha experiência foi um pouco diferente. Por conta do meu marido sair de manhã e voltar de noite, sim, a questão do tempo, que era escasso. Ele não estava presente fisicamente, mas ele tentava prover de tudo, de todas as formas. Então, providenciou uma rede de apoio que me deixasse segura, né? A minha mãe veio e ficou ali um mês, a mãe dele veio, mamãe, eu não sei. E ele tinha uma insegurança muito grande, né? É comum hoje os pais, alguns têm dificuldade na troca da fralda. Agora, tudo é um treino. Como eu dizia, tenta, vai fazendo, que aí você vai conseguir, você vai... Então, o que eu percebo, Ana? Quando a nossa gravidez, ela foi planejada, porém, ela veio inusitada ali no meio da pandemia. A gente pensávamos em ter um outro filho, mas a chegada da Nanda, ela foi um pouquinho de surpresa, tá? Mas tínhamos ali condições de, né, conseguimos lidar com essa chegada dela muito bem. Apesar de estar ali no meio de uma pandemia. Eu digo que eu sou mãe de pandemia, a gente tem ali alguns traços, né, que a gente vai conversar, acho que mais pra frente aí um pouco, sobre esses desafios maiores. E aí, eu lembro que, por conta dele não estar presente, a gente dava um jeito de ter. Mas voltando rapidinho, que é a questão quando a gravidez ela é planejada, eu percebo que esses pais, eles participam mais. Então, existe uma mudança, né? Aí a sua pergunta, eu tenho percebido. Então, eu acompanho mães hoje que eu vejo o acompanhamento desses pais na madrugada, de dia. Então, assim, são perfis diferentes, né? Gerações diferentes também, tá? Porque eu vejo que são pais mais jovens. Então, eles curtem participar, têm participado dos mensários, né? Então, eu percebo que tá tendo, sim, uma mudança, né? Eu não vejo como algo que, tipo, está piorando. Não, a gente tem uma mudança, sim, uma participação maior desses pais. E, principalmente, como eu disse, hoje muitas mulheres estão com dificuldade de engravidar de uma maneira natural. Então, vem uma inseminação, vem 2, vem 3, vem até 4 inseminações. Você imagina essa família, como que ela não fica, esse movimento para a chegada desse bebê. Né? E quando... então, assim, eles se unem muito mais. Então, acaba que a chegada, né, é muito esperada, muito desejada. Então, esse
pai, ele passa a ter, de fato, aí uma presença muito mais forte. Então, eu vejo que está havendo uma mudança assim, Jeff, isso está relacionado, muitas vezes, com esse planejamento, com esse desejo de chegada desse bebê ali. Olha, uma coisa, primeiro eu queria dizer para vocês, mensário, eu acho que foi uma coisa que o capitalismo criou. Porque, olha, eu vou ser sincero, tem uns mensários que a mãe tá acabada com a... Não falei isso. Eu digo o seguinte, o mensário, às vezes a mãe tá com a olheira desse tamanho, doida pra que não tenha ninguém, porque ela assim, o menino dormiu, ela quer ir dormir junto. Eu não fiz nenhum. Eu fiz todos. A minha esposa fez todos dos dois. O capitalismo me pegou de cheio, que eu tá fazendo o mesmo mensário, eu ainda falava, eu ainda comemorei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas até. Até baixar o primeiro mês. Mas assim, uma coisa que eu vou colocar, eu não acho polêmica, mas de repente pode ser, mas essa história da gente acabar deixando a maternidade para mais tarde. E eu digo porque assim, vamos dizer, eu e minha esposa, nós somos da mesma turma de faculdade, então a gente fez medicina, aí a gente fez a primeira especialização, aí a gente foi para a segunda especialização, e nisso daí você vai deixando a maternidade para lá, tá? O que tem de positivo? E aí eu posso falar. Quando o meu filho nasceu, eu e ela, a gente já trabalhava, os dois financeiramente estava bem. Então, assim, o único dia que realmente a gente tinha que ter uma babá noturna era no dia que no outro dia eu ia operar. Então ela falava assim, Jeff, hoje não tem como eu operar mais ou menos cansado nem nada. Então, assim, hoje você vai para o quarto do lado, você dorme lá no quarto, que a gente precisa ter uma pessoa. Mas fora isso, eu conseguia estar mais participativo, entendeu? Por quê? Porque eu conseguia fazer meus horários, eu conseguia organizar. Mas quando a gente deixa para mais tarde, a medicina, tudo mudou. Mas a mulher já nasce com os seus óvulos. E acabou. E isso Deus, quando ele fez, ele já projetou desde Eva. A gente não tem o que mudar. Então, quanto mais tempo passa, maior dificuldade de engravidar, maior chance de você ter alterações, trissomias, síndrome de Down, algumas coisas. Por quê? Porque o óvulo, ele ele nasceu junto com você. E como é que vocês veem até o momento em que vocês foram engravidar e ter filho? Porque assim, vocês também esperaram tudo isso, porque lá em casa foi desse jeito. Sim. Eu falo, especialmente porque, né, eu sou dessa faixa etária de 40 anos, então eu fui mãe aos 40 anos, assim, semelhante, né, como a Ana. E esse era um receio muito grande, Jeff, muito grande mesmo. Eu fui criada, né, a minha criação, a gente teve uma criação muito sobre priorizar os estudos. Então, desde a entrada à faculdade, tinha aquela coisa de ir embora até da cidade, né, do norte, você tem que ir para São Paulo. Na época, meu pai mesmo não valorizava. Não valorizava não, né, porque ele fez esse caminho, ele queria que nós fizéssemos. Mas a gente investi muito na minha formação, né, na fisioterapia. Aí veio o mestrado, veio o doutorado e veio a pandemia. E eu ali, numa relação estável, sim, porém... E até um dado mais, um parêntese, Jeff, o meu marido, ele tem já um filho e também, né, é uma criança atípica. E aí vem, juntamente com a idade, quando eu descobri a gestação, no meio da pandemia, né? Você ali restrito, inclusive, com receio de também ter esse vírus e o que esse vírus poderia causar, porque ainda era uma incógnita, as repercussões desse vírus para a gestante. E aí o receio de que, eu estou com 39 para 40, né? E a gente tem, né? Mas assim, nós tivemos o acesso aí à medicina, fomos, né, com os especialistas e, de fato, não precisávamos ter medo. Mas você fica como mãe, né? E aí eu não sei vocês, mas acho que a gente fica com 20, com 30, isso, com 40. Né? Eu tô falando no meu cenário. E eu percebo que isso realmente, né, conversando com outras mães e tudo, de fato, as gestantes, elas também têm esse receio. E é importante você ter, né? Porque se a maternidade de uma criança que não tem necessidades especiais, ela é desafiadora, que dirá, né? E aí isso é um outro tema para a gente discutir. Mas a gente traz aqui, Jeff, que quando você, principalmente você que tem uma maternidade, é mãe e já tinha uma carreira, eu queria até trazer essa questão, né? A mãe que ela quer recomeçar, que ela já tinha uma carreira, então ela dá continuidade, e aquela mãe
que ainda não tinha essa atividade fixa, esse trabalho, esse projeto, né? Ela deseja começar. A própria maternidade desperta, como aconteceu comigo, né? Então, eu posso dizer que a maternidade, de fato, ela está me fazendo, e através da minha mentora, que eu posso dizer aqui, eu estou em plena transição de carreira. E eu devo isso à minha maternidade. Porque as dores de uma gestante, as dores de uma puérpera, essas dores eu senti todas. E eu sinto até hoje, em todas as descrições, inclusive, que você trouxe do que você está vivendo com 3 meses. Né? E dentro desses desafios que a gente tem, essas dores, né, são várias fases. Começa com como e se você vai conseguir nutrir o seu bebê com a amamentação, e a cobrança de que eu tenho que estar bem, o meu corpo tem que estar bem, a minha mente tem que estar bem, porque senão esse leite não desce, né? E aí vem os desafios com as cólicas, né? Então são várias etapas. Mas o ponto importante que eu quero dizer é o seguinte: a gente, como mãe, e aos 40, a gente, sim, tem, acho que, mais desafios do que uma mulher mais jovem. E é importante, por isso, cuidar, não somente da parte física, que a gente se preocupa muito, preparar o meu corpo para a gestação, preparar e como vai ficar depois, né? A atividade física, a estética, a mama, mas e a saúde mental, né? É um ponto que a gente realmente precisa olhar. Como está durante a gestação, esse equilíbrio é muito importante para ela gestar equilibrada e ela ter, mesmo com as mudanças hormonais do puerpério, ela ter condições de lidar com todas essas transformações, né? Então, Como é que foi com você? Ouvindo a Adria falar em relação ao planejamento, a minha gestação ela não foi planejada, mas muito desejada. Eu com meu marido, nós sempre falamos isso. Por quê? A gente sempre, eu na verdade, ficava adiando. Porque eu tinha faculdade para terminar, porque nós ficamos noivos, eu ainda estava na faculdade. Então, eu tinha faculdade para terminar. Depois, eu tinha a carteira da OAB para tirar. Aí, desejei entrar na política. Então, eu tinha uma campanha para participar. Então, tem coisas que vão acontecendo que você nem percebe, mas os anos vão passando. E algumas coisas também. E, como eu falo, ela não foi planejada, mas ela foi desejada, porque a gente gostaria muito de ser pai, e é o desejo de vida do meu marido, inclusive, também era ter um filho, uma filha. E quando Deus nos presenteou, a gente só tinha a agradecer, né? E dar um jeito. E a gente tem que dar um jeito, né? A gente tem que vira de cabeça para baixo, mas depois você se organiza. É porque é uma bênção tamanha isso. Então, para mim, foi um pouquinho difícil, porque o medo... São tantos medos, não são? O medo de que, será que eu vou dar conta? Como é que é ser mãe? Aí eu vou, ainda bem que existe a internet para tudo, né? Vou pesquisar o que a mulher sente durante a gestação, né? Quais são os alimentos que ela precisa comer para poder ali nutrir o bebê. corretamente. Né? Corretamente, de forma correta. A questão do corpo também, né? Como é que vai ficar? O que eu preciso fazer para depois, após gestação, né? Não ter aquela situação de olhar no espelho e falar, poxa, eu poderia ter me cuidado mais, né? Mas eu vi assim, que aproveitar a gestação, viver a gestação é mais importante do que qualquer coisa. Do que o corpo, né? E então, para mim, eu não me fixei muito a isso, a questão da estética. Eu me fixei mais à experiência, né? Em viver tudo isso. E o depois é o depois, né? Aquela questão também do trabalho, que a gente está falando muito sobre a questão de voltar, né? O recomeçar, como é que é saber, como é que é ter uma família e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, essa situação de viver e depois a gente dá um jeito. Depois a gente vai se organizar e é o que acontece. A mulher, ela tem múltiplas funções. A gente tem esse como é que eu posso dizer? Essa coisa a mais dos homens, não é? Que a gente se gaba muito, que a gente tem muito orgulho de que a gente consegue fazer muitas coisas e com excelência. E a maternidade... E com excelência. E a maternidade, ela mostra essa força maior, não é mesmo? A gente sabe que a gente é forte, mas a maternidade, ela te mostra a fortaleza que tem dentro, a energia que a gente tem, né? A gente pode estar morrendo. Mas a gente Falou consegue. que é
pro filho. Não, E é maravilhoso. eu vejo assim, quando eu estou com a minha filha, né, amamentando ali, às vezes eu tô cansada. Aí ela olha pra mim, opa, a energia voltou com tudo, ela dá um sorriso, o 220 tá ligado, né? Então, realmente, eu acho que é uma energia tão grande que eles passam pra gente, que realmente é como se a nossa bateria fosse aumentando, assim, a carguinha chegasse em 100%, né? Isso tudo Você sabe, vem de deles. tudo que você estava falando, Uhum. Brena, eu lembrei de um ponto que é exatamente esse. A gente vai botando projetos na vida. Uhum. E quando a gente vai colocando projetos, a gente, pelo menos os 4 que estão sentados aqui, a gente sempre bota o projeto e vai atrás. E eu lembro muito bem que, assim, eu com minha esposa, a gente casou depois de 9 anos. Eu achei que foi muito precoce, a gente se conhecia pouco. E aí a gente resolveu, depois de 9 anos, casar. Quando deu passo de casar, essa história de faz especialização, subespecialidade. Eu lembro que a gente foi para Goiânia falando assim, olha, quando a gente estiver lá, a gente engravida, porque a gente já volta com você grávida. E quando a gente já estava lá, a gente já estava pensando que tinha um casal de amigo, a família dele era da Espanha, a gente já estava pensando num mochilão na Europa no outro ano, quer dizer, o bebê já ia ficar para depois. E quando veio o Vini, veio assim, a gente estava viajando, eu estava fazendo estágio lá no Canadá, e eu acordo de manhã, eu sempre conto a história, a gente foi para Quebec, eu acordo de manhã, ela gritando assim, deu yes, deu yes. Eu falei, o que deu yes, mulher? Tá ficando doida? Falando, deu yes, aqui é o examezinho de urina, deu yes. Então, assim, você entende que tudo aquilo que estava programado, já falou assim, pum, acabou tudo. Sim. Bota, eu lembro que ela fez o exame de urina no hospital, e lá no Canadá, que nem é o SUS do Brasil, só que lá é o seguinte, você faz o exame e o exame volta para o médico, não vai para o paciente, como aqui a gente está acostumado. E a secretária do meu chefe lá ligou para mim e falou, olha, saiu o resultado e tal, e eu falei, o que deu? Não, deu positivo. E eu estava querendo voltar para passar mais um tempo lá. E aí ela falou que era um tempo maior. Ela falou assim, teu chefe perguntou se você volta. Aí eu falei assim, não volto mais. Como é que eu vou começar uma vida com a minha esposa e com um filho, por lá em Toronto dá menos 30 graus no inverno, sem rede de apoio? Então, assim, a vida vai trazendo as coisas pra gente e a gente vai ter que fazer melhor, vai dançando do jeito que dá. Eu acho que era a melhor coisa. Agora, um ponto, até, Adria, que você tocou, e eu queria que a Ana falasse sobre isso, que você faz a mentoria com mulheres, muito de transição. E esse ponto, a mulher parou, virou mãe, muitas delas tem mães como a Brena que assim, cara, acabou, daqui a pouco eu já tenho que voltar rápido. A Adria conseguiu ter uma rede de apoio, conseguiu segurar mais um pouco para a volta, mas tem aquelas às vezes que param e isso tudo é um acordo, não tem certo e errado. Tem gente que para e fala assim, olha, eu tenho 2 filhos, a minha mãe, quando a gente saiu de Recife para cá, éramos 4 filhos. E ela falou assim, pro meu pai, falou, eu não vou trabalhar, eu vou ser mãe. E essa mãe, de repente, chega um momento que nenhum filho mais precisa dela. E ela tem que voltar pro trabalho. Como é que você vê esse dia a dia? É assim que você... É assim mesmo quando estou falando? E como você trabalha as mulheres? Então, hoje em dia, é menos comum a mulher ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho. Não sei se é menos comum, mas o percentual é menor. Normalmente, as mulheres já 4 meses, 6 meses já voltam e eu não sei nem como é que isso é possível. Eu demorei 9 meses para começar a voltar e começar a voltar devagarinho, né? Mas uma coisa que eu percebo em comum foi exatamente isso que a Adria falou. Que as mulheres, quando voltam com desejo de fazer um negócio diferente. Eu acho que, inclusive, atribuo isso ao fato de que entenderam que conseguem fazer tanta coisa depois da maternidade, que então dá para fazer coisas diferentes também na vida profissional. E aí elas buscam por isso, né? Muitas delas, quando vêm até mim, eu recebi uma pena que não está aqui para eu ler uma carta que eu recebi essa semana de uma seguidora. E aí ela falou assim, Ana, eu sou mãe de 3 filhos, eu sempre fui tratada como um nada, mas agora eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer inúmeras transformações na minha vida e é por isso que eu quero fazer a mentoria com você.
Então, ela tá vendo? Tem marco. Eu sou mãe de 3 filhos. Aí ela fala, fiquei fora do mercado de trabalho durante X período, mas agora eu estou... Ela usou uma linguagem assim, que eu até arrepio, porque ela usou uma linguagem tão... Eu li e fiquei chorando. Porque é como se ela estivesse sangrando assim por dentro, e falando, eu consigo superar o desafio de recomeçar e de fazer melhor, né? Então, eu acho que a gente tem vivido muito isso, principalmente, eu não sei se é porque eu falo muito mais para mulheres acima dos 40, né? Porque eu já tenho quase 50. E eu percebo essa fala das mulheres depois dos 40 anos, entendendo que são capazes de fazer as transformações que elas querem para a vida delas. Mesmo com filho pequeno, filho maior, né? Porque tem as que foram mães mais tarde, assim como nós, mas tem as que foram mães mais jovens e os filhos já não estão precisando mais. E aí eu acho que esse é um ponto. Quando a gente deixa... Eu percebo isso, eu vejo isso na fala delas, né? Que ficaram, às vezes, 20 anos fora do mercado de trabalho, sendo só mãe. Para retomar, parece que é mais dolorido ainda. Porque 20, 30 anos fora do mercado de trabalho, de repente você tem que voltar num mercado que está totalmente diferente, que o mercado de hoje é, assim, infinitamente diferente de há 10 anos atrás. Que há 10 anos atrás foi ontem. E a pessoa não sabe... Eu estou atendendo uma mulher que tem a minha idade, mas ela tem filho de 20, que já é mãe da amiguinha da escola do Joaquim. E aí ela fala sobre isso. Eu tenho dificuldade até com internet, eu tenho dificuldade até com lidar com a tecnologia. E no mundo de hoje, a tecnologia é inerente ao ser humano. Não tem, é como se parece que não tem jeito de viver sem a tecnologia. Então, acompanhar essas transformações, de fato, não é fácil. Mas é possível. É possível. E eu tenho como exemplo a minha mãe. Quando eu terminei a faculdade, meu irmão também, ela entrou na faculdade. Quando nós saímos da faculdade, a minha mãe entrou na faculdade. E ela acabou de terminar, né? Ela é fisioterapeuta, formada em fisioterapia, né? E ela tá aí super ansiosa para entrar no mercado de trabalho. Olha só, eu tenho 30 anos, meu irmão tem 29. Tanto tempo ela ficou assim, sem ir atrás dos sonhos dela, né? Porque um dos sonhos dela era ter um diploma. Sim. E hoje ela tem. Uau. Mas olha quanto tempo para ela poder realizar. Mas é possível, né? Mas é possível. Como é que foi para você, Adri? E aí, queria trazer um pouquinho do que a Ana falou. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso com vocês. A minha volta, o meu retorno, eu não tive essa opção, eu não pude escolher. Como você falou, muitas voltam em torno de 4, 6 meses, porque precisam cumprir aquela licença maternidade. Então, eu tinha acabado de passar no concurso para a UFAM, né? E eu fui... o meu concurso é parte da minha carga horária, olha isso. Por isso que, assim, eu até digo, não é possível, não foi coincidência, né? Coisas de Deus, independente de religião, mas olha só. Eu fui alocada para uma maternidade. Então, eu era uma puérpera, uma mãe tentando entender o que estava acontecendo. Eu já tinha passado por desafios da amamentação, da privação de sono, né? Vários probleminhas ali dos 4, 6 meses esperado. E eu fui alocada para cuidar dessas mulheres. Chegando lá, esse retorno, né? Eu saía, gente. Eu me recordo como se fosse hoje, né? Era uma dor a dor da separação. Era muito mais forte para mim do que para ela. Ficava alguém, né? Óbvio ali, a rede de apoio estava ali, de prontidão. Mas o que eu percebia, né? Eu falei, gente, eu não vim para esse lugar à toa. Não é possível. Nós, mulheres com as mesmas necessidades que eu tinha acabado de ter. Enquanto que umas, por exemplo, né, muito leite, porque eram horas, a gente trabalhava tanto, estava à frente das mulheres ajudando no trabalho de parto, quanto também no pós-parto imediato. Então, aqueles desafios das primeiras horas pós-parto, que ela ainda está ali sob efeitos de vários hormônios, o leite ainda não desceu, quem é esse bebê, o que eu faço, como eu troco uma fralda, né? Então, eu falei, gente, que grupo, né? Que área que eu escolhi. Olha, isso aqui Deus me trouxe pra cá e eu acabei de aprender, eu preciso ajudar. Então, eu juro pra vocês, eu via cada situação, assim, que eu ia pra escada.
Falei, meninos, lá eu pedi a atenção dos alunos, era preceptoria, queridos, só um pouquinho. Aí eu ia pra escada, eu me emocionava muito, assim, copiosamente. Falei, gente, eu preciso dar o meu melhor aqui. Eu tenho chamado para isso e eu aprendi, eu vou ter que mostrar e vamos... Então, o que eu quero dizer? Nessa volta, ela foi dolorosa, mas tinha algo muito maior lá na frente, que eu estava sendo preparada, que eu estava sendo, né, moldada de alguma forma. Hoje eu consigo entender. E olha que interessante. Para empreender, para eu voltar a atender, a estar na clínica, dar aula, né? Porque aí eu precisei retomar essa atividade, mas eu tentei tentei 2, tentei 3 parcerias para voltar a atender, para ter clínica, e eu não consegui. Por quê? Porque eu não estava pronta. Eu não estava pronta. Eu não conseguia conciliar os meus horários de mãe, né? Ali, mãe, esposa, eu não conseguia estar naquela clínica. Era muito difícil. Então, foram tentativas, né, de retomar as atividades de trabalho e não deram certo. No máximo, eu consegui mesmo manter a questão da minha vida acadêmica, que eram poucas horas por semana. Então, esse retorno, né, essa questão eu tive que voltar, eu fui obrigada, porque era um concurso, eu precisava daquela atividade de trabalho naquele momento, e ela foi muito dolorosa, mas hoje eu entendo o porquê, né, o quanto que ela me acrescentou, me transformou para ser a mãe que eu sou hoje, da Ananda, e ter um olhar generoso, entender melhor essa legião de mães, de mulheres, e a necessidade, a informação. Quantas mães gestantes, seja desejada, seja planejada, não planejada, mas desejada, quantas mães precisam de cuidados, de informação. A gente ainda precisa fazer muito por isso. Aí eu tô falando agora como profissional da saúde também, né? Porque a gente precisa, né, trazer um pouquinho da nossa experiência. E é por isso que eu desejo, né, ali que outras mulheres, desejo encorajar, nós estamos aqui falando sobre isso, para encorajar de fato que outras mulheres entendam o seu processo, reconheçam, valorizem a sua gestação. Você falou, achei lindo, eu decidi experimentar, eu decidi viver a experiência, da gestação. Como mãe de pandemia, e muitas vão nos ouvir e vão entender, nós não podíamos fazer, eu não pude expor fotos e fazer aquele movimento, reunir. O meu chá de revelação foi online, né? Então, assim, coisas que você sonha. Porque era o sonho ser mãe, né? O sonho de muitas mães. E na pandemia você não podia, você estava restrita, mas você ficava, não, mas eu já tenho minha joia, mas a minha joia chegou e ela tem saúde. Então, além da compensação, né? O outro lado, a gente precisa sempre ver o lado positivo. Mas é isso, a gente precisa encorajar, né? Entender que todo mundo tem o seu time. Tem uma coisa que eu acho que também vale a pena, eu sei que até divido aqui com a Ana, sobre o voltar para o trabalho, amamentando, o desmame. Eu estou vivendo recente isso, agora 2 dias uma mãe trouxe. Adria, eu preciso desmamar, a gente precisa... Eu não estou conseguindo. Ela já voltou para o trabalho e isso, de alguma forma, já está sendo um desafio e está fazendo mal para ela e para o bebê. Aí, eu estou falando de uma criança de 2 anos a 2 anos e meio, tá? E aí eu falei, mas vem cá, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, e comentou, né, pra gente simplificar. Eu falei, mas você quer? Você quer essa separação? Você quer parar de amamentar? Porque ela não quer. Eu falei assim, por isso que eu não acho dá que eu ainda não tô certo. preparada. Eu falei, então não vai por dar isso que não dá certo. certo. Não vai dar, né? Então, assim, calma, vai ter o momento certo, né? Te prepara pra isso, porque você precisa querer, pra ele entender, e aí as coisas vão fluir. Então, até isso, Jeff, o desmame, porque aí tem essa questão do preparar essa mama, tirar esse leite, isso aí, inclusive, demanda tempo, né? Demanda uma energia muito grande para poder ela ir para o mercado de trabalho. Então, são desafios que às vezes pesam, né? E que depende ali de realmente Meninas, cada olha, caso. deixa eu dar uma notícia muito triste. A gente já tá acabando. Vocês Ah, acreditam não nisso? acredito. Mas a Mas gente assim, nem começou, olha, já. Mas não, mas eu não sei se as pessoas notaram, mas que se eu não tivesse aqui, não tinha tido falta. Não fazia falta de nada. Mas vamos lá. Eu sempre peço as redes sociais para vocês, mas, Ana, eu queria muito que você desse um recado final. Eu acho que a principal participação sua é porque a Brena tem uma história, a Adria tem uma história, a gente tem várias histórias. Mas qual seria o que você poderia falar para essa mãe
que tá agora ouvindo a gente, que de repente já tá ouvindo, amamentando, tá com o bebê no colo assistindo a gente e se preparando para voltar para o trabalho, voltar para a vida real, aonde ela vai ter um desafio a mais, que é dar conta de tudo. Não que vocês não deem, porque o homem só faz uma coisa, um de cada vez. E vocês são maravilhosos fazendo tudo. Eu queria que você desse um recado final para elas. Jeff, eu penso o seguinte, a Adria falou uma coisa maravilhosa sobre a questão do autoconhecimento. Quão importante é você saber o que está acontecendo com você reconhecer os seus sentimentos, você saber quem é você. E eu acho que essa etapa, muitas vezes, ela é pulada pela maior parte de nós. Porque a gente vive um mundo muito da praticidade, do vamos executar, vamos fazer, vamos realizar, e isso é muito importante. Eu trabalho com meta, eu sei que isso é importante. Mas o autoconhecimento, ele é necessário, principalmente na maternidade. Porque o que acontece é muito comum, talvez você que esteja assistindo a gente vai se reconhecer, a gente se mistura. Daqui a pouco a gente não sabe quem é Ana, quem é Joaquim, porque está tudo misturado. E a gente não se dá esse momento de parar, se reconhecer, se conhecer, se conectar consigo mesmo. Então, assim, o recado que eu dou é, vai passar, porque tem um momento que na maternidade é lindo, é maravilhoso, mas tem um momento que você pensa assim, eu não estou dando conta mais, é difícil. Então, assim, vai passar. O recado é, vai passar essa fase mais difícil, mais dolorosa. E na hora que passar, aliás, até vivencie mesmo, chore bastante, porque é necessário, mas na hora que passar, esteja pronta para se conhecer, para se reconhecer, para voltar para o mercado de trabalho de uma maneira leve, se for possível, né? De uma maneira, inclusive, trazendo alguma transição, se for possível, né? Porque nem para todo mundo isso é possível, mas para quem é maravilhoso. Então, assim, essa questão de se conhecer, se reconhecer, se conectar com sentimentos, esperar passar a parte mais difícil e quando voltar, né? Porque vai ser bom. É maravilhoso voltar depois e fazer e se perceber fazendo inúmeras coisas a mais e diferente do que já fazia antes, né? Com esse olhar da maternidade, sabendo, conhecendo esse amor genuíno que a maternidade traz pra gente, né? E se conecte. É um outro último recado, prometo. Eu vou ficar aqui falando até. Mas assim, se conecte com mulheres e com pessoas e com conteúdos que enriqueçam. Sim. Como o Jeff Podcast. Né? Como o Jeff Podcast, né? Porque às vezes a gente fica ali passando, sei lá, TikTok, Instagram e tal. Enfim, mas se conecte com conteúdos que realmente vão ajudar você com isso aqui que a gente está fazendo. Porque o objetivo é levar informação para quem precisa desse conteúdo. E aí isso, às vezes, é uma coisa que a gente fala, que é uma coisa que vai escutar e vai falar, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Olha, pessoal, tá vendo? Vocês que estão assistindo, por favor, se inscreva no canal, mande isso aqui para suas amigas, ou até para os maridos também, que muitos maridos precisam ouvir isso daqui. Brena, redes sociais, as pessoas que quiserem que te encontrar, saber do seu trabalho, como é que fazem? É muito fácil. Dianá, o que é difícil, né? Brena Dianá, né? Nas redes sociais do Instagram, do Facebook, eu tô lá. Vão lá acompanhar meu trabalho também, como mãe da Bela, né? E também na política, né? Eu tô fazendo um trabalho tão bacana lá. E é isso, gente. Então, conto aí com vocês. E também vou dar uma forcinha aqui. Ativa o sininho. Jeff Podcast. Por favor, por favor. Adria, vamos lá, meu amor. Vamos, redes sociais. doutora.Adria Sadala. Lá vocês encontram bastante conteúdo sobre fisioterapia, estética, dicas para mães, amamentação, tá? E aproveito para agradecer mais uma vez essa oportunidade para falar desse tema maravilhoso, né? E de ter esse momento com vocês, que só me acrescentou, e eu espero que a gente tenha trazido aí bastante conteúdo, enfim, informações úteis para vocês. E se inscrevam no canal, né? Aninha, por favor. Redes sociais. @Ana com 2 N's, Rodati, RODAT. Instagram, YouTube, tô lá, sigam-me, compartilhem e é uma alegria. Sempre que chega alguém novo, assim, não é sempre que dá, mas se chega alguém novo, eu gosto de fazer um vídeo, dando boas-vindas, porque vocês acabam fazendo parte da minha vida, né? Então é isso. Obrigada mais uma vez, Jeff, uma alegria estar aqui. Obrigado, conte sempre obrigado comigo. por vocês estarem aqui. Eu sei que eu pesquei cada uma, mas a coisa deu certo. Essa daqui a gente devia até ter dado a carona, desculpa, mas da próxima vez que vier, dar carona. Pessoal, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.